pessoas que se consideram boas cometem desvios éticos. Ponto final. Algumas têm a capacidade de pegar 2 recibos por um reembolso de um plano de saúde, a outra fica numa fila dupla, mas é só por 2 minutos. Um terceiro pode estacionar o carro até numa vaga destinada a idosos, ou enfim, de maneira irregular. E aí, eu aprendi aqui nesse podcast com o Tatal Hensen no passado, até que existe uma coisa que ele chamou de flexibilidade moral, que cada um tem a sua, né? Mas eu queria te perguntar, por que pessoas boas ou que se consideram boas agem dessa maneira de acordo com as questões comportamentais, o compliance comportamental? E queria te perguntar quem são os muitos do livro Muitos, se eles estão justamente nesse rumo. Bom, essa é a parte talvez mais interessante, né, que mais mexe com o meu coração em particular e que me dá um enorme prazer de poder falar sobre, né? Quem são os muitos do livro Muitos? O primeiro passo é que cada um que tiver com o seu celular ou tiver no seu computador é a pessoa para quem você está olhando, né? Muito provavelmente. A menos que você seja, né, um psicopata, né, no sentido mais clássico da palavra, que não ligue para os outros e tudo mais, você faz parte de um dos muitos. E quem são os muitos? Né? Esse é um ponto fundamental. Quando a gente compreende quem são os muitos, de alguma forma assimila essa ideia ou pensa nela de uma forma sem muita resistência, tudo se encaixa. Né? Se encaixa a questão do diligence, se encaixa a questão do treinamento, se encaixa a questão da comunicação, dos problemas que você vê no seu dia a dia. Né? E quem são os muitos do livro Muitos? Né? São pessoas como eu e vocês, né, que são capazes, por questões, né, cognitivas, contextuais ou às vezes sociais, de cometerem desvios éticos sem que isso prejudique a sua autoimagem positiva. Né? Como o Márcio comentou, eu vou lá e comprei um aparelhinho lá para poder assistir canais gratuitamente na minha televisão. Comprei lá, eu sei que é legal. Mas eu consigo fazer isso e conciliar fazer isso com continuar me percebendo como uma pessoa honesta. E qual é uma das grandes chaves? Né? Primeiro, será que os outros são assim e eu não sou assim? Né? Qual é uma grande sacadas, né, dessa ideia do compliance comportamental e dos estudos da ética comportamental? Isso não tem a ver com os outros, não tem a ver comigo, tem a ver com ser humano. Né? Enfim, como é que os muitos conseguem fazer, né, continuar cometendo desvios éticos? Como é que eu, Gabriel, consigo continuar cometendo desvios éticos sem que isso afete a minha autoimagem? Né? E é claro, enquanto compliance officer, o porquê que é tão importante eu saber como neutralizar, né, essas questões que eu já vou falar em breve. Né, para poder justamente conseguir alterar o comportamento e prevenir desvios, né, evitar desvios éticos nas organizações. São por 3 razões, né? Não de uma forma linear, não é 1, 2 e 3. Elas têm algumas interseções entre si. Né? Primeiro, o que geralmente ocorre depois do desvio ético. Né? Um dos grandes diferenciais dos muitos, dos seres humanos de forma geral, não de pessoas mais, mas de todo mundo, é a enorme capacidade criativa, né, de conseguir atenuar um ato, né, que a pessoa fez que é altamente reprovável. Né, ela consegue criar uma história para si mesma e conseguir atenuar aquele mal-estar. O que no curso ensinamos com muita calma, né, que é o fenômeno da dissonância cognitiva, né, que é esse retorno ao estado de consonância que todos nós prezamos. Né, então, por exemplo, eu comprei lá o aparelhinho lá ilegal, só que eu consigo criar alguma história para mim. O canal é muito caro, o serviço não funciona, todo mundo faz. E eu vou lá e consigo continuar com aquele desvio ético sem que isso atrapalhe a minha autoimagem. Né? E qual é a segunda dimensão? A segunda dimensão são os pontos cegos éticos, que é quando a pessoa, não é que ela percebeu o dilema e racionalizou o desvio. Não, ela sequer percebeu que ali havia um dilema significativo. E no curso, né, uma vez mais, tratamos vários exemplos de pontos cegos éticos, né, estratégias de desenviesamento para poder combater a existência desses pontos cegos éticos. Né? E, por fim, uma das grandes características dos muitos que os diferenciam dos poucos é que os muitos têm, né, de partida, um tipo de motivação diferente, né, a motivação intrínseca para agir de forma ética. Né? Ou seja, as pessoas, os muitos, pessoas como eu e vocês, nós fazemos o certo porque é o certo.
porque é um dever, né? E não porque é uma obrigação, não porque é algo que vem de uma via institucional, algo para o qual eu não tenho autonomia, né? Não veio da minha vontade, foi algo imposto a mim. E esse é um enorme perigo, talvez é um dos maiores perigos, né? Via de regra, os programas de compliance tradicionais, que miram nos poucos, miram nas pessoas que são mais, né? Eles tendem a ter um efeito colateral muito perigoso de transformar, passar a ideia de que o programa de compliance é um programa imposto. E isso ele afeta, ele tem um efeito colateral negativo sobre essa motivação intrínseca que os muitos têm, né? Então, a pessoa em casa ela é ética, na igreja no fim de semana ela é ética, quando ela vê o político ela é ética, mas no trabalho ela começa a fazer conta. Será que vale a pena? Será que eu vou ser pego? Será que esse controle está me pegando o suficiente? E ela vai achar brechas e tudo mais, né? Isso tem a ver com motivação. Cara, eu acho essa parte da conversa muito interessante, porque a gente começa a tangibilizar mesmo a conversa, né? Levar ela para a vida real. E aí até compartilhar uma história que me ocorre aqui. Quando eu comprei meu primeiro iPhone, eu acho que foi o iPhone 3, se não me engano, e aí dá para quem quiser ver o ano que foi isso, faz muito tempo. Eu, assim, tava ainda carreira de advogado, começo, não tinha dinheiro realmente, assim, foi um esforço muito grande para conseguir comprar esse iPhone. E aí eu me lembro que eu queria uma capinha para o iPhone. E eu fui, na época eu trabalhava na Paulista, eu fui até uma daquelas lojinhas de capinha de celular que tinha na Paulista e falei, vou comprar uma capinha de borracha, e comprei. Quando eu me dei conta, depois de fazer a compra, eu fiquei olhando e falei, nossa, veio com um símbolo da Apple aqui atrás da capinha. E, obviamente, não era uma capinha original. Aquilo me consumia por dentro. Porque, assim, eu não compro coisa falsificada, não era aquilo que eu queria. Eu não queria pagar o que custava uma capinha da Apple. Era uma decisão naquele momento, eu não tinha aquele dinheiro. Mas eu não queria ficar convivendo com uma capinha que me trouxesse aquele pensamento do tipo, você comprou um negócio falsificado. Sabe qual foi a solução dessa história? Eu juntei dinheiro e aí, na verdade, numa oportunidade de viagem, eu comprei uma capinha, mas não comprei uma capinha qualquer da Apple. Eu comprei uma capinha roxa. Por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto de roxo, mas segundo, porque eu queria que aquilo me chamasse a atenção, que fosse um lembrete mesmo para mim do tipo, ó, tá vendo o que você aprontou aqui? Agora você vai ter isso aqui para se lembrar de que realmente você tem que prestar atenção nas coisas. Porque é o que você falou, muitas vezes é desatenção, é uma falta de consciência, é uma racionalização, é uma forma de eu pensar assim, tá, mas é muito caro, eu vou comprar essa daqui mesmo, e tá tudo bem, você não precisa comprar caro, mas será que eu precisava ter comprado algo falsificado? Então, foi algo que me consumiu muito em torno desse pensamento. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, eu não sou uma pessoa que compra produto contrafeito. Então, Exatamente. aquilo me fazia muito mal.